Oséias 14, nós vamos ler todo o capítulo, do 1 ao 9. Oséias 14, diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Meu Deus, nós engrandecemos o teu nome nesta manhã. Obrigada pelo privilégio de acordarmos com saúde e virmos à tua casa. Obrigada pelo pão na nossa mesa, pela veste, pela chuva, Senhor, que cai. Obrigada, Deus, por todas as coisas, pela tua misericórdia que foram renovadas esta manhã. Senhor, fala conosco, ministra no nosso coração, nos ajuda a expor a tua palavra com fidelidade, nos ajuda a entender a tua palavra, nos ajuda a colocar em prática a tua palavra, porque nós precisamos, ó Deus, a cada dia. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Há algum tempo atrás, eu conversava com uma pessoa que desde a sua que a adolescência, ela frequentava igreja, foi até líder de jovem, e hoje essa pessoa está fora da igreja. Ela não congrega mais, ela não tem estilo de vida cristão. E eu conversando com ela, e ela disse assim: Janeide, tudo de errado que eu faço, eu sei que está errado. Eu sei tudo, mas eu não tenho força para deixar. Eu não tenho força para fazer esse caminho de volta. O que nós vamos tratar hoje, se eu pudesse dar um tema, mas eu não quero dar tema, mas o que eu acho que esse texto, ele nos dá duas perguntas. Por que é mais fácil para nós permanecer no erro? Eu acho que a gente sabe responder, mas a gente não entende. Não é verdade? E tem outra pergunta também. Por que é tão difícil o caminho da restauração, irmãos? É muito difícil o caminho de volta. É muito difícil esse caminho de restauração. E se nós lermos Oséias todo, nós vamos chegar a essa pergunta: por que é tão difícil esse caminho de volta? Mas ao mesmo tempo o texto, ele vai nos responder. O livro de Oséias é o primeiro livro dos profetas menores. Acredito que todo mundo sabe. Por que profetas menores? Não é porque está abaixo dos maiores, não. Os profetas menores, em termos de qualidade,
eles não são menores do que Ezequiel, do que Isaías, do que Jeremias, não. São chamados profetas menores porque profetizaram num curto período de tempo comparado aos profetas maiores. Oséias é o primeiro dos profetas menores e é o mais extenso, tem 14 capítulos. Como todos os livros dos profetas menores, Oséias teve como objetivo chamar o povo ao arrependimento. O povo estava fora do propósito de Deus, o povo não estava tendo comunhão com Deus, e Oséias foi levantado para uma palavra exortativa para que as pessoas se voltassem a Deus. Mas o livro de Oséias se destaca por uma coisa, né? Eu acredito que todo mundo sabe. Pelo casamento do profeta. Quando você começa a ler, você diz, meu Deus, que coisa mais. Volta para Oséias 1 e vamos ler o capítulo 1, do 2 ao 3. Diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Eu não esqueço nunca um pastor que foi meu professor no seminário, e ele disse que não tinha muita experiência, e ele inventou de pregar em Oséias. E ele disse que foi a pregação mais horrível que ele fez na vida dele, porque ele não soube contextualizar, ele não soube fazer nada. E ele disse que nunca esquece disso. O livro de Oséias tem essa peculiaridade. Imagina, Deus, pela primeira vez que fala com um homem, manda ele casar com uma prostituta. Existem várias interpretações acerca disso, se foi literal ou não. Eu trouxe só duas interpretações que eu acho que são válidas. A primeira é que alguns comentaristas vão dizer que Gomer era uma mulher casta antes do casamento. E ela só foi tornar-se infiel depois do casamento. O argumento que eles usam para defenderem essa tese é que para eles é impossível Deus ser santo e recomendar que Oséias se casasse com uma prostituta. Bom, segundo eles. Segunda interpretação, é a que eu mais me aproximo. É que Gomer era uma prostituta antes de casar com o profeta. Até porque o próprio texto diz isso. O próprio texto diz claro isso. Era porque Deus queria que Oséias representasse o seu amor incondicional a um povo infiel que no momento era Israel. E quando nós olhamos para a chamada do povo, é mais coerente esse entendimento. Irmãos, Abraão, ele foi chamado dentro de uma cultura idólatra. Abraão foi chamado dentro de um povo idólatra. Quando nós olhamos para Israel, Israel, mesmo sendo nação santa, eleita, mas Israel, ao longo da sua caminhada, continuou sendo infiel a Deus, e Deus sempre o amou. Quando nós olhamos para o nosso resgate, quando nós olhamos para a nossa salvação, nós fomos infiéis com Deus, mas Deus, através de Cristo, nos amou. Então, essa interpretação, para mim, é a mais lógica. Oséias tinha que amar a sua esposa, apesar dela ser infiel, apesar dela não merecer. Deus sempre vai olhar para nós, apesar
apesar de, nunca por causa de. Deus nos usa sempre apesar de e não por causa de. Cristo nos amou na nossa prostituição espiritual. Deus nos amou no lamaçal do pecado, mesmo sem nós merecermos. Então, para mim, essa é a melhor interpretação, ok? Vamos agora para o contexto que Oséias escreveu essa carta. Oséias 1 diz assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Todos nós sabemos que depois da divisão das tribos, Israel entrou em derrocada espiritual. E para nós entendermos o contexto de Oséias escrever, nós precisamos entender quem governava na época. Isso é muito importante para nós. Aqui vai dizer alguns reis que Oséias profetizou no período que eles governavam. Vamos entender. Interessante que Oséias, ele profetizou 40 ou 50 anos antes do cativeiro. Já é desafio aí. Você falar algo que ainda vai acontecer. As pessoas escutam e dizem: isso é um lunático. As pessoas escutam e dizem: isso é um louco, isso é um fanático. Mas quando nós observamos a condição que Israel se encontrava no governo desses reis, nós vamos perceber uma coisa: Israel vivia no auge da prosperidade financeira. Economicamente, Israel estava bem. Não estava faltando a questão de dinheiro. Financeiramente, Israel estava bem. O reinado de Uzias, e ele vai dizer aqui, profetizou no reinado de Uzias. Uzias foi rei de Judá, que na separação, Uzias foi rei de Judá. A Bíblia vai dizer que Uzias governou Jerusalém 52 anos. Era um reino forte, tanto militar quanto economicamente. O reinado de Uzias teve muitas guerras, mas a Bíblia vai dizer que Uzias ganhou todas, porque ele tinha um exército muito forte. Oséias profetizou no reinado de Jeroboão, e esse reinado vai ser o maior período que ele profetizou. É o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Ele governou durante 41 anos. Jeroboão II ampliou as fronteiras. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jeroboão construiu uma invejável riqueza que não se via desde os tempos de Salomão. Se você está lendo a leitura diária que a Vinac ela distribuiu, você vai ver que o reinado de Salomão foi muito próspero. E a Bíblia vai dizer que desde o reinado de Salomão não se via nada igual ao que Jeroboão II construiu. Aí você vai me dizer: mas Janeide, qual é o problema então? Qual é o problema de Deus levantar esse homem se estava tudo bem? Irmãos, o maior problema, sabe o que era? A apostasia da fé. A igreja, ela não está em perigo se ela está pobre. A igreja, ela não está em perigo se ela não tem condições de arcar com os compromissos financeiros dela, embora eu creio que ela tem que arcar. Mas a igreja está em perigo quando o povo está frio na fé, quando o povo está apostatando da fé, quando o povo está idolatrando os seus ídolos, quando o povo não está com o coração voltado às coisas de Deus. Essa era a situação do povo. Financeiramente e economicamente estava muito bem. E nós sabemos que países super desenvolvidos não quer dizer que as coisas andam bem. Pelo contrário.
O meu marido passou um mês no Canadá. E ele disse que para se morar não tem coisa melhor. Ele ficou na casa de um pastor. E ele disse que o povo não fecha as portas. Isso aqui para a gente não é irreal? Como é que você sai e não fecha a porta? Na janta, que a janta é a principal que dá refeições, eles jantam no quintal, debaixo de uma árvore. Mas ele disse que no curso dele, que ele foi fazer, fizeram uma dinâmica. E o professor perguntou: qual o livro que você tem mais hábito de ler? Aí todo mundo foi dizendo. Aí ele disse assim: o que eu mais tenho hábito de ler é a Bíblia. Aí disse que uma jovem olhou para ele e disse: o quê? Ele disse: a Bíblia. Irmãos, ela disse: o que é isso? Então, condição financeira boa nem sempre significa que espiritualmente as pessoas estão bem. Como é que você não sabe o que é uma Bíblia? Isso é muito sério. Então, a situação de Israel estava pior, porque era conhecido como o povo de Deus. Irmãos, vamos ver rapidamente, antes de entrar no texto, a situação do povo. Oséias 7, vamos lá. Do 3 ao 7. Oséias 7, do 3 ao 7. Ele aqui está falando dos príncipes e dos sacerdotes. Quem eram os príncipes? Cada tribo tinha um representante, eram 12 tribos. Cada tribo tinha um representante, a pessoa que ia tratar dos problemas da tribo. E essa pessoa, ela era designada e ela era conhecida como príncipe. E os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Aquelas pessoas que cuidavam da casa do Senhor, aquelas pessoas que eram capacitadas, chamadas para discipular o povo, vamos assim dizer, de uma forma mais simples, para ensinar o povo acerca da palavra de Deus. Aí olha como se encontravam os príncipes e os sacerdotes, 3 a 7. Com a malícia, alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhante ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, eram chegados a vinho. E ele deu a mão aos escarnecedores, porque preparavam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. Os príncipes amavam a riqueza, amavam o luxo, amavam o vinho e viviam desenfreados no pecado. Os sacerdotes, Oséias 4, volta um pouquinho. A partir do 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Os sacerdotes não ensinavam a verdade ao seu povo.
O irmão, ser sacerdote era algo privilegiado. Primeiro, era de família. Não era qualquer pessoa que poderia ser sacerdote. Tinha que vir de uma linhagem. Era de pai para filho, de filho, e assim ia. Mas os sacerdotes aqui não estavam ensinando a verdade ao povo. E por causa disso, o povo estava perecendo. Pastor Paulo Júnior disse: as igrejas hoje, o povo está morrendo de fome. O povo está vindo para as igrejas e estão saindo com fome. Aí quando encontra alguém que pela graça de Deus, que pela misericórdia de Deus, tem orado, tem estudado e expõe o texto, até parece que viu uma coisa do outro mundo. E não é. Isso era para ser regra e não exceção. Oséias 4, 12, 13. Vamos lá. Olha só o povo de Deus. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara. Lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam em cima dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Irmãos, o povo de Deus tinha se tornado idólatra. Se nós pudéssemos trazer uma palavra mais clara para hoje, o povo de Deus estava fazendo despacho, subindo a monte, consultando madeira, e aqui está dizendo que fala, viu? Que um espírito os enganou. Eles acreditavam, bota a água em cima da televisão, pega o lenço e... Uma pessoa ligou para mim e disse: Janeide, a minha filha comprou um carro. Dá para tu ir orar pelo carro? Eu gosto muito dela. Ela é minha amiga de infância. E eu disse a ela: olhe, nós não temos o hábito de orar por coisas. Se você quiser fazer um culto na sua casa, é meu companheiro Matson. Nós vamos. Se você quiser, nós vamos fazer um culto. Eu levo alguém, a gente canta uns louvores, eu trago uma palavra, mas orar para o carro eu não posso. Mas por que ela pediu isso? Porque é isso que ela vê. É isso que é normal. Leva foto. E não é só universal. Tudo a gente acha logo que é universal, né? Pense no seu parente que está em casa, se vire para o lado da casa do seu parente e estenda as mãos. Eu já vi isso, irmão. Tire as sandálias aonde você está, porque o lugar que você está é santo. Aí o povo tudo descalço. O povo se encontrava desse jeito. Oséias 2, 16, 17. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará, meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baales, e não mais se lembrará desses nomes. Aí você vai dizer, houve um abandono completamente do Deus de Israel? Não. Houve uma mistura do culto ao Deus, do culto a Baal, do culto a Astarote. Irmãos, era uma mistura, era um sincretismo. Como nós gostamos de introduzirmos no culto a Deus elementos que não condizem com o culto a Deus. O discurso de Oséias é extremamente atual para nossos dias.
Olha o que Dionísio Paper, acho que é evangelista, falou acerca desse texto. Ele está comparando o tempo de Oséias com o tempo de hoje. A religião era popular. Cultos cheios e impressionantes. No entanto, a ênfase bíblica era coisa do passado. A linha mais tolerante do sincretismo dominava o pensamento dos líderes religiosos. Toda religião era boa. Era popular falar da fé no Senhor e, ao mesmo tempo, dos valores comuns a todas as crenças, sem julgar-se nenhuma como sendo errada. Hoje, quando nós falamos de algo doutrinariamente, nós somos vistos como soberbos, arrogantes, prepotentes. Porque hoje falou de Deus, estamos dentro. E não é assim, irmãos. Desde o tempo de Israel tinha esse problema. Mas quando nós vemos essa situação, a gente vai perceber que quando ele chega no capítulo 14, a gente vai perceber que nem tudo está perdido. Por isso que eu comecei falando de restauração. Porque nós vamos perceber que Oséias, ele vai terminar o seu livro com uma promessa de restauração. Irmãos, ainda tem esperança para nós. Ainda tem esperança para a igreja de Cristo. Ainda existe um remanescente que tem temor de Deus, que ama a sua palavra, que quer viver conforme a sua palavra, que gosta de ouvir uma boa pregação, que tem pedido a Deus para orientar a sua vida, para levar uma vida piedosa. Existe ainda um remanescente. Nós também não podemos nos sentirmos, nós somos os únicos. Não, ainda existe um grupo muito bom, aquele grupo que ainda está ali querendo viver a palavra. Eu sei que isso é até parte de nós, quando nós começamos a ver e a ouvir tantas coisas, nós começamos a nos desanimarmos e dizer, meu Deus do céu, o que é isso? Mas quando nós lemos o capítulo 14, é como se Deus acendesse uma luz lá no fim do túnel e dissesse, é possível. Existe promessa de perdão, existe promessa de restauração. E o teólogo vai dizer assim, Deus fere para que possa curar. O Espírito condena para que possa consolar. Eu acho que talvez nós não tenhamos essa consciência de que nós precisamos de restauração, porque talvez tenha faltado mais palavras sobre arrependimento. Tem faltado mais palavras que nós olhamos para nós e vemos os nossos pecados. Pelo contrário, quando nós nos sentimos magoados com a palavra que o pastor falou, nós deixamos de vir para a igreja e vamos para outra, porque é melhor. Né? Muito duro. Chegaram para um pastor conhecido nosso e falou assim, o senhor está pregando muito duro. Nós passamos a semana trabalhando e nós viemos à igreja, é sério isso, viu? E nós viemos na igreja no domingo para ouvir algo bom. Mas olha que palavra dura, mas ao mesmo tempo de restauração. Olha que palavra dura, mas ao mesmo tempo uma palavra de perdão. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos lá? Vamos começar. Verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Primeiramente, Deus está dizendo, volta, ó Israel. Deus está dizendo, volta, ó Assíria. Volta, ó Babilônios.
Volta, ó gentios? Não. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que a palavra de Deus, ela é dirigida primeiramente ao povo de Deus. Santidade deve ser pregada na igreja, irmãos. As doutrinas bíblicas precisam serem sempre ensinadas. Não é só na sala de discipulado que a gente precisa ouvir sobre santidade, sobre arrependimento. Deus primeiro fala com seu povo. A gente não pode estar pregando depois das portas se nós não estamos vivendo dentro da porta. A gente não pode estar pregando vida reta para os casados fora da porta se nós somos adúlteros. Nós não podemos pregar fora da porta boa conduta no trabalho, boa conduta nas negociações, se dentro da porta nós devemos. Então a primeira palavra é para nós. Olha o que John MacArthur falou: nunca imaginei que passaria metade da minha vida evangelizando os evangélicos. A realidade hoje é que os evangélicos precisam serem discipulados. Algumas pessoas que vivem há anos na igreja, nós percebemos que precisam serem discipuladas. O pastor Jorge Noda perguntou a algumas pessoas que frequentam a igreja há anos: se tivesse um porteiro no céu, claro que não existe, mas se tivesse um porteiro no céu, e quando você entrasse, esse porteiro perguntasse assim: por que eu tenho que deixar você entrar no céu? As pessoas não souberam responder. Uns diziam: Deus é quem sabe. Outros diziam: porque eu não bebi, eu não fumei, eu não traí minha mulher. Não sabe, irmãos. Então a primeira palavra aqui é: volta, Israel. A ordem foi: retorne para Deus, voltem o coração para Deus, as suas motivações, o seu estilo de vida, volte. Sabe por quê? Porque Israel estava longe de Deus. Oséias 4:2 diz: o que só prevalece, o que só estava prevalecendo em Jerusalém, em Israel, era 4:2: perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Aí Oséias está dizendo: vocês precisam voltar o coração de vocês para Deus. Sabe por quê? Porque o pecado de vocês levou vocês à queda. Vocês estão caídos. Irmãos, o pecado deixa o homem caído. O pecado deixa o homem humilhado. O pecado deixa o homem sem força. O pecado deixa o homem prostrado. Olha para alguém, claro, todos nós pecamos, mas olha para alguém que está pecando continuamente. Olha para essa pessoa. Olha o semblante dessa pessoa. Olha o caminhar dessa pessoa. Ela não brilha mais. Ela não olha para você nos olhos. Ela não tem mais alegria. Porque o pecado nos deixa caído. O pecado, ele derrubou Saul. O pecado derrubou Davi. O pecado derrubou Salomão. Quem vem acompanhando, assim que a devocional, a gente está no período de Salomão, um homem sábio, um homem que Deus deu riquezas, mas por causa de suas mulheres caiu. Pecado nos derruba. E infelizmente alguns não conseguem se levantar. É como aquela pessoa lá do início da palavra que eu falei, que disse a mim: eu sei
Eu sei de tudo, Janine. Eu sei que eu faço tudo errado. Quando eu estou fazendo, a minha consciência acusa que é errado. Mas eu não tenho força para me levantar. Eu conversei com uma pessoa que fornicava com o namorado. E ela disse que eles faziam, depois que faziam, choravam, oravam e dizia, foi a última vez. Na mesma semana, estavam fazendo a mesma coisa. Pecado nos derruba. Israel espiritualmente estava caído. Aí a partir de agora, Deus usando Oséias, Deus vai dizer as condições para essa restauração. As condições para esse caminho de volta. Deus não é aquele Deus carrasco que nos humilha, que nos maltrata e nos deixa ao nosso bel prazer. Ele nos mostra o nosso pecado, mas irmãos, ele sempre traz uma solução. E a partir daí ele vai dizer agora as condições para esta restauração. 2:3. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de ouvi-los o sacrifício dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdias. Para que a gente entenda, volta para Oséias 6 e vamos ler o 4:6. Diz assim. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Eu não sei se na sua Bíblia tem, mas em cima do capítulo 6 tem assim, conversão insincera. E quando a gente começa a estudar um pouco, vai dizer isso. O que era que estava acontecendo aqui nesse momento? As pessoas estavam se dizendo convertidas, mas na verdade não tinha intimidade com Deus. No 6, Deus vai dizer, o amor de vocês é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada. Passa rápido. Era uma conversão superficial. O arrependimento era falso. Irmãos, um amor que passava rápido. Um amor que não prevalecia diante das tentações, diante dos pecados. São aquelas pessoas que dizem, olha, eu fico pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu ando tão cética acerca disso. Às vezes, Janeide, diz quem se converteu. Eu não comento não, mas no meu coração eu digo, meu Deus, Deus queira que tenha sido verdade. Fulana, menina, meu Deus do céu, tem misericórdia. Deus queira que seja verdade. Porque são coisas passageiras que passam. E chora e se emociona e vem à frente e fala e dá testemunho, mas com o passar do tempo nós não vemos esses frutos dessa conversão no dia a dia. É isso que ele estava dizendo, vocês precisam arrependerem-se dos seus pecados. E irmãos, olha que coisa interessante, consequentemente um falso arrependimento vai resultar em falso sacrifício, em falsa devoção a Deus. É isso que ele vai dizer aqui no capítulo 14. Vocês precisam se converterem.
mas tenham palavras de arrependimento. O povo ia à casa de Deus, mas a vida precisava de conserto. Havia religiosidade e pouca vida com Deus. E Oséias vai dizer, tem que ter pedido de perdão, tem que haver confissão, tem que ter uma conversa franca com Deus. Davi, quando foi confessar os seus pecados, o que foi que ele disse? Senhor, contra ti eu pequei, contra ti somente. Ele não botou culpa na mulher que estava tomando banho lá no terraço. Ah, Senhor, tu sabe que a carne é fraca. Senhor, tu sabe que eu sou homem. Então ela estava lá tomando banho. Senhor, contra ti eu pequei. Irmãos, nós pecamos por causa da nossa natureza caída. Eu não suporto afronta porque às vezes o meu temperamento é forte. Não é por causa do outro. E foi assim desde o Éden. Adão quis botar a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Aí nós dizemos, não, eu agi mal com Elane, mas você viu o que Elane fez comigo. Eu agi mal com Matos, mas você viu primeiro. Aí diz mais, né? Toda ação tem uma reação. É isso? Ou é o contrário? É assim, né? Toda ação tem uma. Aí a gente começa a se esconder por trás dos nossos pecados. E nós não temos a capacidade de dizer, Senhor, eu errei. Eu sou soberba. Eu sou vaidosa. Senhor, tu sabes os meus pecados. É isso que ele está dizendo. Falta palavras de arrependimento. Falta chegar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Porque, irmãos, com a confissão vem o pecado. 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Helene Vassão é uma psicóloga em São Paulo, é da igreja presbiteriana. E ela trabalha assim, mais nessa área de hospital que de capelania. E ela é psicóloga do Hospital das Clínicas. Então, quando tem caso que ninguém consegue, que psiquiatra nenhum consegue, aí chama ela. E uma jovem de outro estado, com 20 e poucos anos, ela disse que muito bonita, terminando a tese dela de doutorado, surtou. E fazia 15 dias que essa jovem não falava com ninguém. Muda, em depressão. E chamaram Eleni. E ela disse que foi, passou um tempo perto dela, calada, até tem todo aquele processo de ganhar confiança, e ela calada. E ela disse que Deus ministrou no coração dela para ela citar esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ela disse que passou a tarde todinha falando esse versículo para ela e foi embora. No outro dia, o psiquiatra liga e disse, Eleni, o que foi que você fez com a minha paciente? Ela disse, nada. Ela quer falar com você. E ela disse que imediatamente foi. E quando chegou lá, a jovem começou a falar. Sabe qual era o problema dela? Ela estava defendendo uma tese de doutorado que não era dela. Ela roubou a tese de uma amiga. E isso estava matando ela. Isso estava sufocando ela. Pecado, irmão. Eu sei que a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas que a gente vai colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui sem acharem que eu estou sendo muito xiita. O que é que eu vejo hoje? O pastor adultera. Vai para terapia. Não é assim? O irmão tem problema de pornografia. Vai para terapia. Eu não estou dizendo que você não faça terapia. Minha filha faz psicologia. Eu estou dizendo que pecado se trata com arrependimento. Eu estou dizendo que pecado se trata com confissão. Aí agora está assim.
fez qualquer coisa, não, eu estou me tratando. O cantor deu uma surra na mulher. Aí, não, me perdoe, eu estou em tratamento, eu estou indo para a psicóloga. Deus, irmão, se Deus não entrar, vai dar outra surra. Pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser dito, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu fiz isso, eu faço isso, passa isso pela minha mente, Senhor, me ajuda. Aí ele vai dizer, a partir do momento que vocês confessarem os seus pecados, primeiro, Deus vai começar a entender que os sacrifícios de vocês, manualmente, condizem com os sacrifícios de vocês na prática. Porque não adianta só sacrifício. Não adianta, irmão, subir monte. Não adianta 7 semanas. Aí ele vai dizer, o arrependimento nos leva a 2 coisas. Primeiro, verso 3, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Primeira coisa, o arrependimento faz a gente não ter aliança, irmãos, com quem não é de Deus. Sabia disso? Vamos para Oséias 5,13. A gente está passeando aqui, porque senão a gente não entende. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chagas. Oséias 7:11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Assíria. O que é que estava acontecendo? O que é que iria acontecer? Quando Israel se visse em apuros, ao invés de recorrer a Deus, ele ia recorrer a quem? A Assíria e ao Egito. Porque achava que era o braço do homem. Irmãos, o pior, nessa aliança, o pior acontece. Sabe o que é? O povo se envolve com os deuses pagãos. Não tem como você se envolver com pessoas que não condizem com a sua fé e você permanecer intacto. Foi isso que aconteceu com Salomão. As mulheres que ele trazia vinham tudo com os deuses delas. E no fim da vida, quando já estava velho, perverteram o coração de Salomão. Então nós não podemos nos associarmos com quem não é de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai falar, eu não estou dizendo que você vai ter uma certa comunhão, mas eu estou dizendo que não tem como você andar lado a lado, você ter aliança com pessoas que pensam diferente da sua crença. Quem tem marido que ainda não foi convertido e é convertida, sabe. É você dizer uma coisa e ele diz outra. Você sabe. E a gente brinca tanto com isso. Não se fala mais isso porque vai tocar em alguém, ali, vai ficar doído. É melhor a gente levando, não tem nada a ver com essa história, não é assim? Ah, isso é bobagem. Segunda coisa. Além de não fazer aliança, o arrependimento vai fazer com que eu não encha o meu coração de ídolos. Oséias 2:5. Vamos lá. Diz assim: pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água. Irmãos, o povo estava olhando para os ídolos e dizia assim: quem me dá o pão não é o Deus de Israel, são os ídolos. A minha lã e o meu linho, o meu óleo
e as minhas bebidas. Vamos para o verso 13. Castigá-lo-ei pelos dias do Baales, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. 16, 17. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baales, e não mais se lembrará desses nomes. Oséias 13, 2. Agora, olha só, agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artifícios, e dizem, sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Eu não sei se você acha isso grave, mas eu acho. Irmãos, aos nossos ídolos nós damos tudo. Heber Campos diz assim: os ídolos não aceitam serem amantes. Eles querem ser o principal. Aos nossos ídolos nós damos tudo. Sabe por quê? Porque eles exigem tudo de nós. Domingo, quando a gente chegava em casa, a gente foi assistir o Domingo Espetacular. A gente não assiste mais Fantástico. E estava contando a história de um rapaz rico, eu não sei se você viu, que ele quis dar uma volta no mundo de cavalo. Meu Deus. E ele deu. Dormia no relento, pedindo comida, um jovem rico. E eu disse assim, Janeide, isso é motivo de uma pregação. Que devoção àquilo que ele prioriza. Que dedicação àquilo que ele prioriza. E eu perguntava para alguém que nesses dias, por que você não foi para a igreja? Porque estava chovendo. Legal. Não é? Mas se dói se a gente fala. Não pode falar não. Irmãos, que dedicação. Sabe por quê? Porque os ídolos exigem tudo de nós. Tem pessoas que o ídolo é o trabalho. A gente precisa trabalhar para comer. A Bíblia manda, ordena. Mas tem pessoas que vivem para trabalhar, que não medem esforços. Tem pessoas que tiram costelas para terem cintura. Porque o ídolo é o corpo. Tem pessoas que vendem o seu corpo para comprar droga, porque o ídolo é a cocaína. E nós, quais são os nossos ídolos? Aí ele vai dizer, olha, a gente não se associa mais com quem não se condiz conosco. Nós tiramos os ídolos do nosso coração e nós vamos aprender a confiar, sabe em quem? Em Deus. Sabe por quê? Porque nós éramos órfãos. Nós não tínhamos pai. Mas a cruz de Cristo me deu um pai. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Nós temos um pai que olha para nós e nós aprendemos a confiar unicamente dele. O verdadeiro arrependimento põe um fim em nossa confiança, em um braço de carne, e nos leva a contar apenas com Deus para todo o bem de que precisamos. Irmãos, nós não podemos estarmos arrancando os nossos cabelos, imaginando como vai ser a economia daqui para o final do ano. Não, a nossa vida está na mão de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. É Ele que sustenta a igreja, é Ele que sustenta os seus, é Ele que há de provir todas as coisas.
nós possamos pararmos dessa ansiedade, dessas coisas, confiarmos em pessoas. Aí a gente tem N exemplos, que todas as vezes que a gente confiou em pessoas, deu errado. Teve um ano que na Consciência Cristã, que era período de eleição, a gente nunca se envolveu com isso. Mas tem pessoas que a gente diz assim, fulano é mais simpático do evangelho, né? E se fulano ganhar vai ser ótimo. E a gente diz lá em casa, se fulano ganhar, não a nível que de município, tá? E fulano ganhou. E fulano tinha prometido apoiar. A primeira coisa que fulano fez quando assumiu foi: o estado está com uma seca muito grande e não tem condições. Vou cortar todas as verbas. A consciência cristã deixou de acontecer? Porque Deus não olha, irmãos, para o nosso pecado. Louvado seja Deus. Aprenda isso. Sua vida depende de Deus. Quem lhe cura é Deus. Quem lhe restaura é Deus. Quem lhe transforma é Deus. Vamos lá. Jesus, eu ainda estou no verso 4. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ele está dizendo, a busca em Deus, irmãos, não será vã. Primeiro, quem vai curar é Deus. E quando Deus cura, não é uma cura superficial. É tanto que ele vai dizer aqui, eu vou curar vocês da sua infidelidade. A cura de Deus ia ser na raiz do problema. Deus ia dar um novo coração, Deus ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, e essa cura ia trazer libertação, essa cura ia trazer renovo. O propósito de Deus é nos curar de dentro para fora. O propósito de Deus é tratar o nosso coração. A circuncisão antes era na carne, hoje é no coração. São as nossas mazelas, são aqueles pensamentos pecaminosos que nós temos até medo de pensar, mas a gente pensa. É nesse ponto que Deus quer nos curar. E Ele vai dizer, eu vou curar vocês. Sabe por quê? Porque a minha ira se apartou de vocês. Deus nos ama incondicionalmente. Assim como Oséias tinha que olhar para a mulher prostituta e a amá-la. É fácil? Quem já viu isso? Primeiro que tem a chacota do povo, né? Esse é o corno manso, esse é não sei o quê, esse aí gosta, esse... Assim como o profeta tinha que olhar para a mulher infiel, Deus olha para nós e Ele nos ama. E esse amor foi demonstrado na cruz do Calvário, sabe por quê? Porque a ira de Deus sobre nós foi toda direcionada ao seu Filho. Deus meu, por que me desamparaste? Toda ira que ia ser depositada sobre você, os olhos de Deus naquele momento não olhava mais para você, olhava para seu Filho Jesus Cristo. Ele nos ama, irmãos. Aquele a quem Deus ama, Ele ama voluntariamente, não porque eles merecem, mas para a sua própria satisfação. Ele ama porque quer amar. Deus nos ama porque Ele quer nos amar. Verso 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. A gente precisa entender algumas coisas, 3 coisas. Primeiro, ele vai dizer que Deus, quando tivesse arrependimento, quando tivesse confissão de pecados, quando tivesse a desassociação com os pagãos, quando tivesse a retirada dos ídolos do coração e a confiança fosse em Deus, Deus nos será como orvalho. Todo mundo sabe o que é orvalho. Orvalho cai à noite.
Se você não sabe o que é orvalho, você vai dormir na minha casa. Eu acho que eu moro em um dos cantos mais altos de Campina Grande. E quando a gente acorda de manhã na janela, tá? O orvalho são aquelas gotas de água que principalmente caem nas plantas, porque mesmo que não chova, mas elas tiveram água durante a madrugada. Não é maravilhoso isso? Aí Deus vai dizer, eu sou para vocês como orvalho. Primeiro, o orvalho não cai de dia, não cai ao meio-dia. O orvalho cai à noite. Nas noites mais escuras, o Senhor veio sobre nós. Nos nossos momentos mais escuros, mais turbulentos, mais tempestuosos, Deus manda o orvalho para nos vivificar. Deus manda o orvalho para nos consolar. O orvalho vem do céu. O orvalho não vem da Síria, o orvalho não vem do Egito, o orvalho não vem da sua inteligência, o orvalho não vem de você mesmo, o orvalho vem do céu, porque só pode vir de Deus. Isaías 32 diz, até que do alto sejais revestidos do Espírito de Deus. É do céu que vem. O orvalho, ele é abundante. Ele não acaba. Todo dia ele se renova. Todo dia. Eu sei que tem dia que a gente tem até dificuldade para se levantar, né? Mas a gente pode ter certeza que as misericórdias do Senhor estão ali sendo renovadas. E o que nos move e o que nos dá esperança é que amanhã pode ser outro dia. Amanhã o nosso Deus vai estar no mesmo canto, com a mesma motivação, com o mesmo amor por nós. E nós temos motivo para caminhar e para olhar para cima e para continuar andando. As coisas estão difíceis, mas o nosso Deus continua lá. Ele continua sentado no trono. E quem senta no trono é rei. Quem senta no trono manda. Quem senta no trono comanda todas as coisas. Aí ele vai dizer, além de ser como orvalho, ele florescerá como lírio. Aí você tem que dar uma pesquisadinha, né? Até porque a nossa cultura não é muito de flores. A gente não tem essa tendência de admirar essas coisas. Olha que coisa linda, irmãos. O lírio cresce de forma pura e linda, independente da contaminação ao seu redor. O lírio não depende do ambiente. José não dependeu do Egito para ser santo. Tinha 17 anos na época. Daniel não dependeu da Babilônia para dizer, eu não vou misturar com o que estão me oferecendo. Imagina, comidas maravilhosas. Foi comer verdura. Me desculpe quem gosta. A gente come porque a consciência diz, ô negócio sem graça. Não vem com essa historinha não. Eu me satisfaço. Bom, você diz o que você quiser, mas eu não. Eu como porque eu preciso. Não venha me dizer que um McDonald's com uma Coca-Cola, com um gelinho e um limão não é melhor do que um prato de alface, por favor. Bom, eu como, mas se eu pudesse era outra coisa. Não quis, irmãos. Lírio floresce independente da circunstância. Nós não temos desculpas de não vivermos o Evangelho. Não é porque o ambiente da sua casa não é favorável. Não é porque o seu marido é grosso. Não é porque os seus filhos lhe tratam mal. Não é porque o seu patrão é mau. Nós não temos motivo. O lírio floresce independente das circunstâncias. Aí ele vai dizer aqui, e as suas raízes são como o cedro do Líbano. Esse cedro, aí você vai ter que ir atrás. Cedro é o quê? É uma planta. Aí veja bem, ela é conhecida porque a sua raiz ela é profunda. Ela cresce em profundidade. Às vezes até os vendavais conseguem levar o seu tronco, as suas folhas, mas as suas raízes estão ali. Sabe o que é isso, irmãos? Firmeza nas lutas, nos vendavais.
na instabilidade. Pode dar o que der, mas eu estou aqui. Eu estou firme. As folhas estão balançando, as folhas caem, vão para um lado, vão para o outro, mas eu estou aqui. Eu não sei se você já passou experiência de você estar passando por problema e você não tem nem condição de orar. Eu acho que você já passou por isso. Que vem situação assim que você diz, epa, eu preciso acreditar que Deus está no controle. Essa semana eu digo assim, Senhor, amém. Né? Eu venho numa constância de tirar assim, nódulo do sêmen. Então eu tenho que fazer religiosamente todo ano. Então, todo mês de julho eu faço. Aí com essa pandemia foi agora, enfim. Fui pegar meus exames. A mamografia e a ultrassonografia. Aí o rapaz olhou assim para mim com cara de pena e disse assim, o seu exame não está pronto não, porque o médico quer falar com a senhora. Eu disse, minha pressão, 20. Aí eu olhei para Hilda. Aí me deu recado. Para a Rebeca. Aí a Rebeca já saiu. Eu disse, pronto, ela está lá. Irmãos, e a espera, meu Deus. Tem que respirar. Irmãos, tinha sido um erro médico. Ela tinha visto uma lesão onde não existe. Isso não se faz, né? Aí eu entrei na sala, eu estava desorientada. Aí ele começou a perguntar algumas coisas e eu comecei a falar que não é o meu médico. Aí ele disse, ok, que leve essa mulher ali para a sala que eu quero ver de novo. Enfim, a médica tinha errado, inexperiente. Tinha visto uma lesão onde não era lesão. É uma cicatriz interna por causa das minhas cirurgias. Ai, irmãos. Aí quando eu fui contar para meu médico, aí ele disse, se tu tivesse problema de coração, eu digo, meu filho de coração não, mas pressão eu tenho. Mas são questões de segundo, que você tem que focar naquilo ali. Dizer, Senhor, eu não posso ficar assim, me ajuda aqui. Eu não sou o melhor, Senhor, tem misericórdia. Então são coisas que a gente passa que tem que ter raiz, irmãos. Ficar firme. E ela me desculpa, eu digo, releve, né? Verso, vamos lá, deixa eu ver aqui. 6. E a sua fragrância como a do Líbano. Não, peraí. Onde era que eu estava mesmo? Eu estava no 6? No 5. Além da gente crescer em conhecimento, crescer em graça, crescer em experiência. Irmãos, que coisa linda. A gente ainda dá fruto. Porque as nossas folhas vão dar sombra aos demais. E é interessante, né? Que a gente conhece a árvore pelo o fruto. A sua oliveira como a fragrância do Líbano. Que coisa interessante também falando acerca da oliveira. A oliveira, ela é uma árvore que se renova constantemente. Sabe o que é que os arqueólogos dizem? Que ainda existe oliveira no jardim do Getsêmani, no período que Cristo esteve lá. 2000 anos atrás. Você acredita nisso? E eles vão dizer que tem período que o tronco aparentemente está morto, mas de repente ressurge. Então nós seremos essa árvore. Que quando nós estamos caídos, que quando as pessoas olham e dizem, é o fim, o renovo do Senhor vem, as flores começam a aparecer. E a gente começa a exalar o bom perfume. E esse bom perfume é o testemunho cristão. E Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de
Cristo. Verso 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vinde. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Nós seremos abrigo para os cansados. E eu estava pensando em casa, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Qual tem sido a nossa postura diante dessa pandemia? Qual é o alívio que nós estamos levando para essas pessoas que... Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Se minha pressão foi a 15, num negócio desse, imagine, eu não sou superior a ninguém, entenda. Imagina quem não conhece a palavra. É para sair gritando no meio da rua, feito uma doida. Descabelada. Nós seremos abrigo para essas pessoas. Quem vive à sombra de Deus torna-se sombra para os outros. Entenda, não é a nossa sombra. Estaremos seguros e tranquilos. Seremos vivificados como o cereal, ou seja, como o grão de trigo. O grão de trigo, para florescer, ele precisa morrer. João 12:24 diz, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Nós seremos doce como o vinho do Líbano. É doce, mas ao mesmo tempo tem consistência, não tem mistura, é puro. Nós somos doce, mas nós temos firmeza naquilo que nós acreditamos. Nós somos doce, mas nós não negociamos. Nós somos doce, mas não tem mistura de água. Nós somos puro. Verso 8. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Aí Deus agora vai terminar argumentando com Israel. Deus vai dizer, e agora? O que é que vocês vão fazer? Vocês não podem ter uma fé dúbia. Irmãos, por que é que Israel não conseguia confrontar os poetas de Baal, os profetas de Baal? Por que é que Elias enfrenta? É porque ele era super crente? Não, porque depois dali ele vai correr com medo de Jezabel e vai para uma caverna. Ele enfrenta o povo porque ele começa dizendo, olha, vocês estão cocheando em dois pensamentos, vocês têm uma fé dúbia. Se Deus é Deus, vocês sigam. Se Deus é Baal, vocês sigam. Deus está dizendo aqui. E agora, depois disso tudinho, que a Síria não salva, que o Egito também não salva, que sou eu que amo vocês incondicionalmente, que eu renovo vocês, vocês vão fazer o quê? Ou confia nos ídolos ou confia em Deus. Ou honra a Deus ou honra aos ídolos. Não existe meio crente. A volta para Deus precisa ser de rompimento definitivo com os ídolos. Aí ele vai dizer, sabe por quê? Porque quem ouve vocês sou eu. Quem cuida de vocês sou eu. Irmãos, que coisa... Como é que você precisa carregar um ídolo? E se levar um trupicão, que como diz assim... O ídolo cai e se espatafa todinho. Que ídolo é esse? Que é feito por mãos humanas. É isso que ele está dizendo. Qual é a posição de vocês? E agora? De mim procede o teu fruto. Os frutos de vocês só podem vir de uma nova vida. Se produzirmos frutos, irmãos, é porque estamos ligados à videira. Sejam quais forem os frutos de justiça que venhamos a produzir, todos os seus louvores são devidos a Deus, pois Ele opera em nós tanto para desejarmos quanto para fazermos aquilo que é bom. O que nós fazemos de bom só pode vir de Deus. Aí ele vai fechar, que eu acho que essa foi a melhor de todas. Ele fechou com chave de ouro.
Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles. Ele termina dizendo assim: só existe 2 ouvintes: o sábio e o transgressor. Deixa eu dar uma palavrinha aqui para quem prega. Pastor Ron, Pastor Jorge. Eu acho que vocês já passaram por essas crises. De você pregar, aí passa o tempo. Aí alguém diz assim: aquela sua palavra foi muito dura para fulano. De início a gente não fica arrasado. Eu ficava, mas agora não fico mais não. Ficava. Existem 2 tipos de ouvinte, irmãos. A gente tem que estar olhando para isso não, senão a gente vai virar feito os sacerdotes aqui do tempo de Osés, que só falava mentira para o rei. Eu ficava para não viver quando alguém dizia assim: Janeide, fulana disse que não vem mais não. Menina, aquilo me acabava. E eu dizia: Senhor, foi para isso que tu me chamaste, para estar magoando o povo? É não, irmãos. Existem 2 tipos de ouvinte: o sábio. E sabe qual é o sábio? Ele ouve, ele obedece e ele edifica sua casa sobre a rocha. Ele ouve e sai contente. Existe o insensato. Ele ouve e rejeita. Sai com raiva. É isso que Oséias está dizendo aqui. Chega. Fazer o quê? Quero terminar com essa citação de um puritano. O mesmo sol amolece a cera e endurece o barro. Não sei se você é cera ou se você é o barro. Que Deus nos abençoe. Amém?